Você consegue de alguma forma olhar para trás, para sua caminhada com o Senhor? Consegue ser claro na sua mente alguma coisa que você perdeu? Algum lugar que você saiu? Faz uma autoanálise agora. Você consegue olhar para a sua trajetória e você de repente se arrepende de algum lugar que você acessou que você não deveria? Ou que você deveria ter acessado e não acessou? Tem algum tipo de experiência na sua caminhada com Cristo que você teve e você não gostaria de ter tido? Ou que você gostaria de ter tido e não teve? Quando você olha para o seu passado, de onde você começou, você relembra as palavras, as promessas, tudo que o Senhor construiu contigo nessa caminhada. E quando você olha para frente, você se vê hoje alinhado, devidamente ajustado nesse caminho? Eu queria pedir que, por favor, você pensasse sobre isso. Quando você olha para o seu futuro, quando você olha para a sua caminhada com Cristo, que isso engloba automaticamente toda a sua vida pessoal, familiar, financeira, conjugal. Você está como você imagina que você estaria hoje? Ou você consegue imaginar que os passos que você está dando, a velocidade que você está caminhando, os caminhos que você está trilhando, vai te levar ainda para a plenitude do seu propósito sobre a terra? Eu pergunto isso para você porque essa semana eu estava pensando sobre isso. Já tem algum tempo, na verdade, que eu tenho conversado inclusive com alguns irmãos. E tenho me visto de alguma forma preocupado, e eu vejo que a gente talvez não desenvolveu a nossa conversão como a gente deveria. Eu vejo que de alguma forma, de alguma maneira, a gente se vislumbrou com a estrutura. Eu não falo só com a estrutura física, necessariamente o prédio em si, mas com as coisas que nós vamos conquistando na caminhada, os lugares no Senhor, inclusive, que nós vamos conquistando. Gente, obrigado, tá? Meu Deus, deixei isso de castigo aí, né? Pode sentar. E eu comecei a fazer uma análise disso, e eu comecei a ver o tamanho da problemática que isso gerou para nós como igreja. Tanto no sentido individual quanto coletivo. Porque se eu não desenvolvo, automaticamente alguém está sofrendo. Porque a caminhada cristã, a caminhada natural, a caminhada que é cíclica de todo ser humano, a ideia é que ela nos leve a esse lugar onde agora eu sou capaz de prover, de suprir a outros. Onde eu estou tão bem resolvido, onde eu estou tão bem alinhado comigo e com o Senhor, que eu já consigo agora conduzir outras pessoas para esse lugar também. E se eu não consigo olhar para isso de forma intencional, talvez eu possa cometer o erro o tal do achismo. Eu acredito que essa é uma das coisas mais perigosas. A minha proposta é que a gente hoje talvez não volte no início, mas a gente volte no mínimo no lugar onde nós caímos. Uma das primeiras cartas que João escreve para Apocalipse, você já conhece, ele fala do tal do primeiro amor, e ele fala de um lugar. Ele fala assim, olha para trás e enxerga o lugar onde você estava. Você caiu em um lugar. Então a proposta para aquela igreja é, então volta naquele lugar onde você caiu e resolve as coisas que ficou para trás. E uma das formas de nós conseguirmos perceber, por exemplo, se eu sair desse lugar do primeiro amor, esse lugar das primeiras obras, é se você consegue dar mais valor para aquilo que você construiu, para aquilo que você construiu do lado de fora, do que aquilo que você construiu do lado de dentro. É se você consegue se preocupar mais com o que é exposto e visto, e não consegue se responsabilizar se a estrutura que teoricamente você construiu para dentro da terra suporta aquilo que está do lado de fora. Nós começamos a nos preocupar com a construção em si, investimos dinheiro, levantamos um prédio, e daqui a pouco você não consegue mais se responsabilizar ou afirmar se o seu fundamento é sólido o suficiente para suportar isso que você está construindo. E às vezes cometemos inclusive o erro de construir para cima uma quantidade de uma qualidade que não é a proposta do Senhor para nós, inclusive. Começa daí uma vaidade cristã,
E agora nós começamos a querer construir altares e construir lugares externos e acrescentar coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa construção. Talvez por necessidade de ser aceito, talvez pela necessidade de ser aprovado, talvez pela necessidade de mostrar para os outros externamente que está tudo bem. Eu acredito que um dos maiores perigos de sair desse lugar é que normalmente quando você descobrir que o seu fundamento não suporta a estrutura que você construiu, é quando começar a aparecer as rachaduras. E infelizmente quando chega nessa medida, normalmente ou provavelmente você pode estar correndo um sério risco de perder tudo aquilo que você investiu. Talvez investimento de a vida inteira, de 5, 10, 15, 20 anos. Talvez você empenhou a sua vida inteira para aquela construção e você vai descobrir num momento inoportuno que você não poderia, você não deveria ter construído tão alto. Você não deveria se preocupar tanto com o que é externo, sem antes investir um tempo e um valor naquilo que é profundo, naquilo que não é visto. E de alguma forma nós viemos para a igreja e nós trouxemos aqui para dentro todos os lixos que nós carregávamos lá fora. Então nós só vestimos isso com uma roupa de espiritualidade, de uma falsa santidade. E nós continuamos nos preocupando e nos importando mais do que os outros pensam de nós. Do que com que o próprio Cristo, planejou, arquitetou e colocou na nossa mão para que nós construíssemos. E às vezes chegamos num lugar da nossa vida com o Senhor, familiar, profissional. E normalmente descobrimos quando já é muito tarde. Nós gastamos muita energia em lugares, em coisas e em pessoas que o Senhor nunca quis que nós gastássemos. E talvez você já ouviu isso 300 mil vezes. Mas a minha pergunta para você já teve essa coragem de rever o que está descrito no planejamento original? Você já conseguiu fazer esse cálculo e ter a coragem de perder o que é externo, em nome de não perder o que é interno? Você já teve essa coragem de talvez perder aquilo que parece ser, para que apareça aquilo que de fato é? Você já teve a coragem de talvez pagar um preço de exposição, em detrimento de você se alinhar com a verdade de Cristo para você? E é engraçado, eu conversava com algumas pessoas esses dias, na caminhada cristã, talvez essa é uma das primeiras coisas que nós perdemos. A capacidade e a coragem de ser vulnerável, verdadeiro. A capacidade de expor as nossas falhas, a capacidade de não ser autossuficiente. Parece que uma das primeiras coisas que nós perdemos é essa capacidade de voltar periodicamente e rever essas questões que a gente acaba caindo nessa besteira de acreditar que elas não vão nos visitar mais. E a minha preocupação nesses dias é o seguinte: existe um plano divino. Existe um projeto do Senhor que acima do seu projeto pessoal para a sua casa e para a sua família é o projeto da sua igreja, da sua noiva. E esse projeto, ele é infalível. Esse projeto, ele não troca por absolutamente nada e nem ninguém. E a minha preocupação hoje é olhar para a nossa igreja, e vou falar agora do nosso especificamente, mas é um exemplo aleatório, talvez com 1.500 pessoas. E talvez a maioria de nós está fora desse plano e a gente nem percebeu. Você consegue perceber o perigo que é isso, o risco que nós estamos correndo? Talvez a obra do Senhor já está muito avançada, muito para frente, e nós julgamos fazer parte dela. Quando às vezes nossos planos, projetos e a nossa caminhada pessoal e particular com o Senhor, no nosso escondido, nos nossos esconderijos e secretos, estão totalmente desalinhados com o projeto coletivo do Senhor para a sua igreja e para a sua noiva. Isso é um problema, é como se de alguma forma os membros do corpo ficassem descompassados, desalinhados, desarmonizados. É como se de repente você vê uma noiva
que tem uma estrutura física para se casar, mas ela não tem uma mentalidade saudável e madura para viver o que o casamento exige, a responsabilidade que o casamento exige. Eu posso te garantir que essa não é a noiva que o Senhor vai vir buscar. Essa não é a noiva que o Senhor está esperando. E o problema é muito simples, nós paramos de crescer. Nós paramos de desenvolver. O problema é muito simples, a gente simplesmente estacionou. Porque quando você imagina e você vislumbra uma nova estação e um outro patamar, isso vem com um combo de muita responsabilidade, problemática, situações difíceis. E você para pensar, tá, mas caramba, eu já vim de uma fase anterior, já consegui acessar essa fase, estou muito bem aqui, obrigado. Poxa, agora eu vou ter que abrir mão de tudo isso para ir para a próxima. E talvez isso nem seja intencional, o que é pior. Porque inclusive, dos fatores para cravar a imaturidade do ser humano é a falta de percepção de que ele é imaturo. Um dos principais, talvez, pré-requisitos para um imaturo é o achar que ele é maduro. Você já conversou com alguém assim? Que sabe de tudo? Que tem todas as respostas? Que nunca erra? E qual que é o problema disso? O orgulho está para o imaturo da mesma forma como a humildade está para os maduros. E nós vamos começando a cavar um poço e um buraco que nós não temos a dimensão da profundidade que ele tem. Primeiro o camarada tem certeza que ele sabe, daqui a pouco ele acha que talvez possa ser que ele não saiba. Daqui a pouco ele já começa a considerar a possibilidade de que realmente existe uma outra versão que é melhor do que a minha. Até que de fato, quando ele chega num momento de um pouco mais próximo de maturidade, ele tem certeza, realmente eu não sei. Eu tenho muito para aprender. Eu tenho muito para desenvolver. Um dos atributos da criança, da pureza, da inocência é a capacidade de se despir, de se desnudar. Você tem filho pequeno, você sabe como é que é. Sai correndo do banheiro pelado pela casa, não está nem aí. Sai correndo, né, com as coisas para o lado de fora. E tu corre atrás com a toalha. Sim ou não? Ele não está nem aí. Porque ele não tem aquela maldade, a percepção que o adulto tem. E esse é o problema. Quando nós começamos a nos julgar adultos, aí talvez é o adolescente, né? É terrível para ele a exposição. É terrível. É terrível para ele que apareça qualquer coisa que ele julgue ser imperfeito em si mesmo. E aí é que está. Quem de nós não temos imperfeições? E agora esse serzinho começa a achar que é possível, ele começa a vislumbrar um caminho de perfeição que a palavra nunca nos prometeu, nunca nos pediu. Ele começa agora a galgar um lugar que, biblicamente falando, é inexistente na terra. Ele começa agora a se gastar e a gastar suas energias em busca de um lugar literalmente inexistente, impossível de ser alcançado. E qual que é o problema? Ele acredita que ele está nesse lugar. Ele começa agora a levantar essa bandeira e ele começa agora a querer provar para os outros que ele está nesse lugar inexistente. Fica cada vez mais ridículo o negócio. E vai ficando cada vez mais difícil de você lidar com esse tipo de pessoa. E eu vejo que a igreja de Cristo hoje está nesse lugar. De pessoas que não transicionaram. Parece que começou a haver um acúmulo das pessoas na meia fase. Parece que as pessoas que chegaram agora, que estão se desenvolvendo na fé, era para encontrar pessoas maduras e avançadas, e lá na frente, daqui a pouco ela começou a encontrar pessoas com anos de caminhada, mas que às vezes estão em lugares que a própria pessoa que chegou agora já alcançou lugares que os antigos não alcançaram. E aí, em detrimento de uma posição, de um cargo ou de um lugar, nós não abaixamos a nossa guarda. Nós não reconhecemos esse lugar de dependência, de fragilidade, de fraqueza. Nós não reconhecemos agora
essa incompatibilidade da nossa construção. Eu gosto de um texto de Hebreus 11, se você puder abrir comigo, Hebreus 11, 3. Você encontrou aí? Então vamos ler juntos. 11, 3. Aí. Irmão, perdão, é Romanos 14. Meu Deus, um pouquinho longe, né? Desculpa aí, irmão. Bom que você vai manuseando aí a palavra. Está escrito, como diz o Luiz Hermínio, né? Está lá, está na Bíblia. Alguém escreveu. Romanos 14. Enquanto você procura, esse texto de Hebreus 11, 3, me lembrei. Obrigado, Espírito Santo. Ele fala da fé, você conhece, firme fundamento das coisas que não se veem, que se esperam, você tem a certeza que você vai receber. E aí ele fala que um dos atributos do Criador, ele fala que as coisas visíveis vieram, todas elas foram fundamentadas, a matéria-prima das coisas visíveis foram as coisas invisíveis. Então toda vez que a gente se procura com aquilo, mais aquilo que é externo do que aquilo que é interno, toda vez que a gente se preocupa, gasta mais energia com aquilo que aparece do que aquilo que está escondido, nós estamos fora do padrão do Criador. O próprio Criador, Ele fez de matéria-prima tudo que era escondido e oculto. Por isso que hoje todos os cientistas ficam malucos e até hoje entram em discussões e mais discussões a respeito do início do universo. Eles nunca vão achar. Nunca vai existir algo que possa comprovar, porque o Senhor fez de tudo que estava escondido dentro da própria pessoa dele, dentro da sua própria essência e natureza. E do que era escondido e invisível, Ele trouxe tudo à existência. Então esse é o padrão do Senhor. É do invisível para o visível, é de dentro para fora. É primeiro para baixo que eu construo um fundamento, para depois me preocupar com a altura que ele vai suportar. Amém? Romanos 14, deixa eu ver a partir de qual versículo. Paulo está falando aqui agora, na verdade, basicamente ele está separando uma briga. Basicamente é isso. A partir do versículo 13. Eu vou ler com você aqui na versão King James. Paulo está tendo um problema na igreja de Romanos e ele vai aconselhar aquelas pessoas. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é impuro. Se teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós, não se torne motivo de maledicência. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destruas as obras de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém ver nisso um motivo de escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar. Assim, seja qual for a tua doutrina a respeito desses assuntos, guardai a convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu acredito que em tempos a gente precisa fazer essa autoanálise e procurar alguns atributos dentro de nós, que vão apontar como é que está o desenvolvimento da nossa maturidade. O que Paulo está falando nesse texto aqui? Está tendo uma briga. Uns comem verdura e uns comem carne.
E aí você acha que os problemas da igreja é de hoje? Isso já é muito tempo. E eles fecharam o pau. Não, cara, quem come verdura fala que todo mundo tem que comer verdura. Quem come carne fala, não, todo mundo tem que comer carne. E o que Paulo está falando aqui basicamente? Ele fala, cada um se preocupe com o seu. Sendo que no início do texto, depois você lê em casa com calma e com tempo, ele fala assim, ó, o que come verdura é imaturo. Então ele já dá um selo nesse cara. Você que come verdura, você é imaturo. Você precisa desenvolver o seu paladar. Você vai precisar daqui a pouco de nutrientes que só a proteína da carne tem para você. Porém, entretanto, todavia, não é por causa disso que justifica uma guerra entre vocês. Porque no final das contas, cada um vai ter que ser aprovado e prestar contas daquilo que você julga ser certo. Desde que, obviamente, não fira diretamente nenhum princípio das Escrituras. Então, qualquer um dos primeiros atributos que eu vejo em alguém que já alcançou ou está alcançando esse lugar de maturidade na vida cristã, é desenvolver a capacidade de não julgar os imaturos, então. É desenvolver a capacidade de se responsabilizar pelo outro. É desenvolver a capacidade de olhar para uma igreja, perceber talvez pessoas que não têm, teoricamente, a princípio, a mesma maturidade que você, e você se colocar à disposição, então, de cuidar, de suprir. A palavra fala de vários textos a respeito disso. O próprio Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Fala do puro leite espiritual. Alguém precisa prover esse povo de alimento. Agora já pensou se chega na igreja um monte de filho recém-nascido, e nós não temos agora uma estrutura madura para que essas crianças consigam ser alimentadas devidamente e conduzidas à maturidade de Cristo? Se nós que nos julgamos maduros, estamos olhando para essas pessoas e comparando elas a nós. Se nós que nos julgamos maduros, talvez estamos olhando para essas pessoas e o comportamento delas nos incomoda. Eu vejo que o Senhor tem esperado nesses dias que a sua igreja corresponda ao lugar onde ela está entrando. Eu imagino que existe uma expectativa de Romanos 8, que essa igreja madura vai corresponder à expectativa da criação. Os uios de Deus, os filhos maduros de Deus. Então, uma das características que nós precisamos olhar intencionalmente dentro de nós é se eu tenho me responsabilizado até então pelos menores. É se eu tenho me trocado talvez por alguém que chegou agora. É se talvez eu tenho invejado processos do outro, os lugares do outro. É aquele filho que fica com inveja porque o filho de colo está no colo dos pais. Eu tenho uma menina de 5 anos e meio que vai fazer 6 anos, e tenho o Josué que vai fazer 2 anos. E é natural, ela passa por aquela fase de ciúme. Poxa, afinal de contas chegou alguém que tomou o meu lugar. Sendo que é natural por um tempo. É uma atitude aceitável por um momento. Qual que é a minha responsabilidade agora enquanto pai, enquanto mais maduro naquela casa? É trazer a minha filha para esse lugar. Para que o relacionamento dela com o irmão seja saudável. Para que o irmão encontre agora nela a irmã mais velha. O amparo que ele precisa, o cuidado que ele precisa, a referência que ele precisa. E uma das coisas que nós mais encontramos hoje, por incrível que pareça, é irmãos mais velhos se trocando pelos irmãos mais novos. É irmãos velhos agora clamando desesperadamente pelo colo do pai. Que não desenvolveram a capacidade de se autossustentar. A minha filha, eu coloco a comida dela, coloco no pratinho dela, ela come sozinha. O irmão ainda tem que dar aquela força, porque metade da comida vai para a boca, metade vai para o chão, daquele jeito que você sabe como é que é. É normal, é a fase que ele está vivendo. Aí o que ela faz? Aí dá aquela cutucadinha, né, para tentar ver se o pai também vai lá e coloca comida na boca também. E eu tenho percebido que no nosso meio, de alguma forma, esse também tem sido o nosso comportamento. A gente não tem assumido a responsabilidade de alguém que já desenvolveu a sua fé. E agora assumido responsabilidades que outros mais novos não conseguem. E aí o que é pior, às vezes os mais novos vêm e assumem essas responsabilidades, e os antigos agora passam por seus irmãos mais novos. Até prendeu a palavra aqui agora para sair.
Você entendeu como é que é feio? Você consegue imaginar uma estrutura familiar onde o irmão mais velho é o mais novo é o que supre o mais velho? Você consegue perceber a frustração de um pai, onde ele consegue contar com o mais novo, mas não consegue contar com o mais velho? Você consegue perceber a frustração de um pai, quando ele tinha um plano, um projeto para aquela família, onde ele investiu tempo e recurso naqueles filhos, e o mais novo corresponde, e o mais velho não corresponde? Então nós precisamos cavar dentro de nós e sermos francos a respeito de que lugar nós estamos, se a nossa atitude está compatível com o lugar espiritual que nós dizemos estar. Amém? Segunda coisa, 1 Tessalonicenses 5,14, vamos ler alguns textos. Eu vou abrir aqui para ter a versão King James, que é a que eu mais gosto aqui por enquanto. Se você puder, abra comigo, por favor. Mesmo com o telão ali. O que Paulo segue falando aqui? Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, um dos atributos de uma pessoa madura, além de reconhecer a sua própria fase, é reconhecer a fase do outro, porque daí fica mais fácil. Se passasse uma criança aqui agora, talvez um bebê, e começasse a chorar, talvez quando você olhasse e percebesse que é uma criança, você não ia se incomodar. Agora, se você visse talvez uma criança um pouco maior, um adolescente, ou seja lá, uma idade um pouco mais avançada, fazendo um tipo de escândalo, você já ia tratar de outra forma. Então a responsabilidade de nós enquanto maduros é desenvolver a capacidade de discernir também a fase do outro, para que eu consiga me responsabilizar da forma correta e dar a ele o suporte que ele precisa. Parece que nós pulamos processos, etapas, a gente conseguiu agrupar a vida cristã em poucos grupos, quando na verdade ela tem vários. O pastor Gui pregou aqui esses dias, ele falou muito sobre isso. Nós esperamos muito de pastores, de apóstolos, de líderes, quando na verdade tem muitas coisas que nós, a massa, o corpo de Cristo já conseguiria se responsabilizar. A responsabilidade dos 5 ministérios não é fazer todos aqui, ungirmos então, irmão, um dia tu vai ser ungido pastor, o outro dia vai ser ungido mestre. Nós vamos descobrir a sua vocação e automaticamente um dia nós vamos te trazer aqui em cima e derramar um óleo na sua cabeça. A responsabilidade dos 5 ministérios é capacitar para que a igreja flua nos 5 ministérios. Então a nossa responsabilidade enquanto pastor é fazer com que a igreja, os filhos mais velhos consigam fluir na unção pastoral. Que os mestres façam que a igreja consiga fluir na unção do ensino, na unção evangelística. Aí nós faccionamos e automaticamente nós delegamos a responsabilidade para os outros agora. Não, cara, na verdade eu não falo muito de Jesus na rua por aí porque eu sou tímido. Também na verdade eu sou até profeta, né? Não sou evangelista. Tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não, cara, eu não gosto de ouvir. Pô, chegou um cara lá no meu trabalho e começou a conversar comigo, mas cara, eu não sou pastor, então eu não tenho paciência de ouvir. Você entendeu? Nós faccionamos o negócio de uma forma que nós não nos responsabilizamos enquanto cristãos. Então ser evangelista, ser mestre, ser pastor, ser apóstolo, isso é responsabilidade de todos nós. Cada um na sua medida. A nossa responsabilidade enquanto igreja é desenvolver a nossa conversão de uma tal forma que a gente seja de fato, mais uma vez como foi pregado aqui, o próprio Cristo, um ser completo. Um ser completo dos dons do Pai, dos dons do Filho, dos dons do Espírito. Um ser completo do fruto do Espírito. Então, de alguma forma, a gente acreditou que nós não precisamos mais nos responsabilizar. E isso faz com que agora o coletivo perca força. Isso faz agora com que poucas pessoas tenham que demandar muito mais energia do que toda a massa. E o negócio fica um pouco mais pesado agora.
A gente perde velocidade. Parece que a igreja, ela deixa de alcançar lugares e limites que ela deveria alcançar. Porque nós não nos responsabilizamos de nos desenvolver. Vamos para frente. Um dos atributos que nós precisamos encontrar em nós enquanto maduros é a tal da honra. Abra comigo Romanos 12, 10. Vou esperar você abrir. Romanos 12, 10. O texto fala o seguinte: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Uma das características do imaturo é justamente querer a tal da glória para si mesmo. É aquela pessoa que tem necessidade de expor as suas medalhas, as suas conquistas. E o inverso é verdadeiro, é isso que o texto está falando. A qualidade de um maduro é que ele não se importa em trazer a glória para si, a honra para si. A qualidade do maduro é dar honra a outros. Eu sempre falo que a diferença, talvez a maior diferença que eu acredito da honra para a obediência, é que a obediência talvez diga respeito à autoridade do outro, mas a honra diz respeito à sua autoridade. Um filho honrar um pai não diz respeito a um bom pai, mas sim a um bom filho. Um filho, um membro talvez honrar um líder, né? Você honrar um chefe e assim por diante, não diz respeito à qualidade do outro, mas diz respeito à sua qualidade. Não diz respeito aos processos, aquilo que o outro desenvolveu, mas aquilo que você teve a capacidade de desenvolver. Honra é a capacidade de enxergar valor no outro. Honra é a capacidade de atribuir glória e atribuir qualidades do outro que talvez nem ele saiba que ele tem. É a capacidade de você extrair o ouro e o tesouro escondido dentro das outras pessoas. Isso é a qualidade de um maduro. Isso traz um ambiente saudável para a igreja, onde quer que você esteja. É por isso que a obediência você pode até cobrar com a sua autoridade, mas a honra é impossível. É impossível, eu não consigo honrar alguém que ele viva algum processo, que ele entenda que ele precise honrar. Assim como a oferta é o tipo de coisa que sem entendimento não funciona. Não existe honra por obrigação. Não existe honra por meritocracia ou honra por obrigatoriedade. Então a capacidade do maduro é conseguir olhar para o outro e dar honra, dar crédito ao outro, conseguir ver valor no outro. E além disso, é não usurpar esse mesmo sentimento recíproco. Além disso, é você não ter a necessidade de não ser aprovado pelos outros. É você não ter a necessidade de receber um selo de aprovação de ninguém. Porque você está bem resolvido com você mesmo. Você está tranquilo no que diz respeito que você fez aquilo que você precisava fazer. E você não merece aplauso por causa disso. Isso não te ofende, isso não te fere, está tudo bem. A honra diz respeito a uma pessoa que ela vive numa outra esfera, num lugar espiritual. A honra é um lugar e é um atributo que só é possível ser vivido no Espírito. A honra, ela é além de um caráter correto. A honra, ela é alguém que vive uma vida certa sobre a terra. A honra é alguém que é além de alguém experimentado. A honra fala de fato alguém que consegue imprimir dentro de você o caráter de Cristo, que não usurpou glória nenhuma, sendo Ele dono de toda a glória que a terra poderia dar para Ele.
O que torna um ambiente mais saudável, um ambiente mais fluido, o que torna um ambiente mais tranquilo, um ambiente que você gosta de estar. É um ambiente onde a honra é estabelecida. E sabe o que é legal? Que a honra não é necessariamente de baixo para cima. Então não estou falando de você necessariamente honrar os pastores. Estou falando de você honrar o seu irmão, o seu próximo. O abaixo de você, o acima de você, entre aspas, por assim dizer. Honra é um ambiente coletivo, não existe honra focada em uma pessoa só. Você quer saber se alguém honra ou bajula? Se ela consegue honrar só talvez as pessoas que estão acima delas, com certeza isso não é honra. Porque a honra não depende de uma autoridade. A honra é além de ela conseguir ver o brevê e reconhecer a autoridade de alguém. Ou você honra a todos, ou você não honra ninguém. Entendeu isso? Ou você honra a todos, ou você não honra ninguém. Se você diz que honra o pastor, mas não honra o irmão que pisou no teu calo antes de chegar na igreja, você não honra o pastor. Se você diz que honra a Jesus, e você não honra o teu semelhante, eu posso te afirmar, você não honra Jesus. Como dizem, que amam, que reconhecem glória, que reconhecem crédito ao Criador. Se vocês não fazem isso com seus irmãos, com aqueles que você vê. Se vocês têm dificuldade de fazer isso com o que vocês veem, como é que vocês têm a coragem de dizer que faz isso com alguém que vocês não veem? Esse é o padrão das Escrituras. Então, um dos atributos de alguém maduro é uma pessoa que distribui honra por onde ele passa. Porque ele consegue enxergar o tesouro escondido no coração das pessoas. Ele consegue enxergar as pessoas de fato como Cristo as enxerga. E como nós precisamos disso na igreja hoje. Isso para nós é uma vergonha, sabia? Isso para nós é uma tristeza. Ainda que eu sei, eu entendo, tá pastor, mas é impossível todos entenderem. Eu concordo contigo. Ah pastor, é impossível que todos correspondam, é impossível que todos avancem, é impossível que todos cresçam. Eu concordo contigo. Mas olhar para a quantidade de pessoas que nós temos, que já deveriam estar em outro lugar e não conseguem estabelecer um ambiente de honra. Se eu, que sou eu, infinitamente pequeno, falho, pecador, o meu coração se entristece com isso. Você imagina o próprio Cristo, num ambiente como ele, onde ele espera toda a honra, a glória, o reverenciamento, os pobres de espírito se curvando, se prostrando aos seus pés, beijando suas mãos, colocando diante dele as coroas. E ele chega em um ambiente desse, ele não encontra honra. Então nós precisamos urgentemente desenvolver esse atributo dentro de nós. A honra, antes de qualquer, precisa ser honra ao Senhor. Vamos lá. Um dos significados de honra é manifestação exterior de respeito ou de saudade. Isso é familiar para você? Faz sentido para você? A honra a alguém é um sentimento tão profundo, que é uma manifestação expressiva da falta de alguém. Do respeito máximo a alguém a ponto dele ser exposto, dele ser dito. Não existe honra com um reconhecimento velado e escondido. Um dos atributos da honra é justamente a exposição. Por isso eu gosto muito do pastor Ricardo quando ele fala, né? Pô, dá um glória, levanta a mão, bota para fora. Você já viu ele fazendo isso aqui? Amém. E para mim, como um bom fleumático, é uma dificuldade. Mas não existe honra sem expressão. Não existe honra sem um atributo externo que ateste, que aprove essa sua atitude. Não existe. Honra é externa, honra é para fora. Então não tem como você honrar ao Senhor sem uma atitude de honra, sem uma atitude de adoração.
sem uma atitude de respeito, de reverência. Se você tem saudade de alguém que você talvez não viu há muito tempo, é impossível que você não se comova a falar sobre dessa pessoa. É impossível que isso não gere um sentimento, aquele coração apertado quando você fala de alguém que há muito tempo você não vê. Eu moro a 3.000 quilômetros dos meus pais. E é impossível eu não lembrar todos os dias. Ainda que, como um bom fleumático, talvez eu não fale tanto como eu deveria. Mas é impossível não sentir aquele aperto no peito. Poxa, hoje eu queria estar perto. Caramba, hoje como eu queria que ia me ajudar. É impossível você desejar a presença de alguém, você dizer que ama alguém, você ter saudade de alguém e isso não mexer com você. Automaticamente eu pego no meu telefone e faço uma chamada de vídeo. E aí pai, e aí mãe, tudo bem por aí? Chega um ponto que a saudade toma conta de uma forma que você precisa fazer alguma coisa. Eu preciso ver, eu preciso ouvir. A honra é uma expressão de máximo respeito. O desejo de estar perto, de estar junto. E isso só se faz com exposição. Sabe aquela história que você fala, não, ela sabe que eu amo. Não, não tem saber que ama. Você precisa falar que ama. Você precisa demonstrar que ama. E assim é o relacionamento com o Senhor, com os líderes, com os irmãos, com os seus subordinados e assim por diante. Esse é um ambiente de honra, onde a presença de alguém é importante para você. Eu gosto do Oriente Médio, algumas culturas que eles têm. Eu vi isso há muitos anos atrás. Se eu tiver, sei lá, correndo, indo para o trabalho, fazendo o que for atrasado, e o Rodrigo passa por mim, ele fala, cara, eu preciso conversar contigo. Sabe o que eles fazem automaticamente? Eles se sentam para ouvir. Sabe por quê? Porque o fato de eu sentar para ouvir ele, eu quero dizer para ele, cara, tu é importante para mim, eu vou te ouvir. Eu vou te dar tempo, eu vou olhar nos seus olhos, eu vou me importar com o seu coração. Lembra de Mateus 5, o Sermão da Montanha? Quando a palavra fala que Jesus começou a falar e eles se sentaram para ouvir, é literalmente a mesma coisa. Eles deram crédito à presença de Jesus. Lembra de Atos 2? A palavra fala que o Espírito veio sobre todos aqueles que estavam assentados. Então, às vezes, a honra não é nem muito floreio, porque daí talvez pode ser bajulação. Mas é um sentimento verdadeiro de crédito a alguém. E esse é um sentimento, esse é um atributo que só assiste aos maduros. Então nós precisamos urgentemente entrar e desenvolver esse lugar. Porque isso garante relacionamentos saudáveis, relacionamentos duradouros. Isso garante o respeito do relacionamento. Outro atributo do maduro, que nós precisamos de vez em quando procurar dentro de nós, que na verdade acrescenta um pouco na honra, é a capacidade de se submeter. É o que esse texto fala, cara, julgue os outros maior do que você. É a capacidade de talvez não discutir. É a capacidade de respeitar a opinião alheia. E a capacidade de se submeter não tem a ver com a obediência cega. Até porque só se submete a alguém que tem clareza de propósito. Você acha que Jesus ia entregar a sua vida e naquela oração, talvez a mais difícil da sua vida, ele ia dizer para qualquer pessoa, mas seja feita a sua vontade, não a minha? Então, um atributo do maduro é saber onde ele está inserido, saber quem é a sua liderança, saber quem são os seus irmãos, saber os ambientes onde ele está inserido e ter a capacidade de se submeter, de dar espaço para o outro. O maduro ele não tem a necessidade ou a urgência de ser ouvido. Ele não tem as suas opiniões preciosas demais para ele mesmo. E com isso eu não quero dizer que não é importante e que ele não tenha que falar ou se expressar.
Mas a capacidade do maduro é saber aonde, quando e como. A capacidade do maduro é saber que às vezes em prol do benefício coletivo, eu me submeto. Porque às vezes uma opinião certa, numa hora errada, você pode promover um movimento de rebelião. Porque um imaturo vai te ouvir, ele vai querer comprar a tua ideia, e daqui a pouco quando você vê já tem um motim ali. Então o maduro ele não é justiceiro. Salomão fala assim, ó, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Gente, ele está falando de justiça e de sabedoria. Coisas que são inclusive um dos fundamentos do trono de Deus. Ele acrescenta, e sabe o que é que ele diz? Por que destruirias a você mesmo? Então a sabedoria exagerada, entre aspas, vamos colocar dessa forma, a justiça exagerada, vamos colocar dessa forma, destrói a você mesmo, a própria pessoa. Então eu preciso saber discernir o momento que eu preciso me reconhecer, me dobrar, me prostrar, reconhecer que eu preciso me calar. O silêncio é um atributo do maduro. Outro atributo que nós precisamos descobrir dentro de nós é a capacidade de suportar os processos. A capacidade de persistir, de perseverar, é um dos textos que eu mais gosto. Que sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, porque é um dos textos que literalmente nos marcou e marca a nossa caminhada até hoje. É Romanos 11, 36. E a palavra fala que a gente precisa de perseverança, para mesmo depois de ter feito a vontade de Deus, a gente alcance a plenitude da promessa. Então o que garante eu ser pleno na minha caminhada sobre a terra é a capacidade de suportar processos. A gente vai aprendendo no dia a dia que os processos só nos protegem. Os processos só guardam o nosso coração. O processo nos evita de cometer erros que talvez nós não precisaríamos cometer. Então talvez você ache que está demorando muito algumas coisas para romper ou para acontecer. A capacidade do maduro é ser racional e não emocional. A fé, inclusive, é um atributo racional. A palavra fala que a fé é o firme fundamento. E fundamento é algo sólido, fundamento é algo concreto. Das coisas que se esperam, mas que não se veem. Então a fé não é algo aleatório, né, enfim, algo indefinido, ou um sentimento qualquer que o ser humano tem. A fé é o único caminho que me garante ser pleno no Senhor. A fé é o que me garante a salvação. Eu preciso crer quem é o Senhor, a obra da cruz, a obra da redenção. Então essa fé racional é um atributo de alguém maduro, de alguém experimentado. E esse alguém experimentado, ele consegue suportar as dores do processo. Ainda que ele queira desistir várias vezes, ainda que ele soe sangue, mas ele não abre mão do que ele foi chamado para ser. Ele não abre mão do que ele foi chamado para fazer. Ele persiste, ele suporta. E para mim, uma das coisas mais fantásticas desse texto é que o significado original dessa palavra perseverança é algo muito específico. Ela fala de pessoas que são leais, fiéis ao seu propósito, mesmo passando pelas piores e maiores provações. É muito específico. Então a perseverança é a capacidade do maduro. Ele é literalmente indesistível, ele é imparável. Não tem nada nem ninguém maior do que Jesus diante dele. Não tem nada que ele busque com mais força, vontade e vigor do que o seu propósito eterno sobre a terra. Vamos para frente. Gálatas capítulo 4, do 1 ao 11. Você conhece esse texto, ele fala que um filho, enquanto imaturo, ele nada difere de um escravo. Certo? Então o único caminho
para a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, é a maturidade. O texto prossegue, e no versículo 10 ou 11 ele fala a respeito de discernir dias, meses, tempos e anos. Então uma das responsabilidades que o maduro precisa ter é discernir a estação que ele está vivendo. Você precisa saber, porque isso muda tudo. Discernir a estação que você está vivendo vai mudar o seu comportamento, a comida que você come, a roupa que você veste. Jesus uma vez dá uma pegada nos fariseus. Ele fala: cara, vocês sabem discernir tudo, e vocês não sabem discernir o óbvio. Vocês não conseguem discernir as coisas do Espírito. Então a nossa responsabilidade é discernir aonde que eu me encontro nesse lugar chamado eternidade, aonde que eu me encontro nesse lugar chamado propósito, em que fase que eu estou, quais são as respostas que o Senhor espera que eu dê, que tipo de comportamento que eu tenho que ter nessa fase. Você consegue olhar para a sua caminhada hoje e conseguir discernir a estação que você está vivendo? Que fase da sua jornada você está vivendo? Quão próximo do seu propósito que você está? Se é que você está próximo. Rever a caminhada dia após dia é extremamente necessário. Rever as promessas. Você precisa voltar a esses lugares e literalmente conferir, fazer uma conferência familiar e pessoal, e certificar que o seu coração está alinhado com a caminhada que o Senhor tem para você. Para que um dia você fale que nem Paulo e corra a corrida proposta para você. Então uma das nossas responsabilidades é discernir a nossa estação, para que eu possa ajustar os meus comportamentos. Às vezes nós estamos no lugar errado, trabalhando na empresa errada, congregando na igreja errada, no relacionamento com a pessoa errada, e você não consegue discernir. Você está insistindo em pessoas, insistindo em lugares, que às vezes a estação já mudou, o tempo já mudou, e o seu comportamento não acompanhou essa estação. E isso prejudica no final das contas a você. Então fazer a leitura correta de onde eu estou garante o meu propósito, o sucesso do meu propósito. O ser humano, e eu diria que até o brasileiro especificamente, é muito possessivo com aquilo que ele conquista, com as coisas que ele tem. Parece que é tão difícil de conquistar algumas coisas em alguns lugares, que uma vez que conquista não quer abrir mão mais para nada nem por ninguém. E isso às vezes nos prende de acessar outros lugares no Senhor, outros lugares da vida profissional, por exemplo. Às vezes o camarada não tem coragem de ir para uma outra esfera, porque ele tem medo de perder. Às vezes a pessoa não tem a coragem de talvez dar um outro passo no casamento, sei lá, filhos, ou seja lá o que for. Ela não discerniu, o tempo mudou, a estação mudou, eu preciso dar uma outra resposta. E o natural é que as minhas responsabilidades gradativamente vão aumentando. E se eu não ajusto a minha mente para dar conta disso, o tempo, a estação não vai ficar parado me esperando. E provavelmente o que vai acontecer é alguém vai ficar para trás. Em situações adversas, provavelmente alguém vai morrer. Você querendo ou não, você é responsável não só por você, mas por pessoas que estão à sua volta. Paulo fala para Timóteo que, tendo em vista a tamanho nuvem de testemunha que estão à nossa volta, corramos a corrida que não foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então todo corredor, quando corre, ele corre com a bandeira de uma nação nas costas. Se ele ganha, a nação ganha. Se ele perde, a nação perde também. Então você não corre sozinho. Você não corre só por você. Então uma das responsabilidades do maduro é discernir as estações, para que aqueles que estão próximos a você não sofram. E isso é em todas as áreas da sua vida. Nós procuramos o tal do conforto, mas não tem nada que mais mate talvez sonhos e propósitos, é o tal do conforto. A proposta das Escrituras nunca foi um lugar de conforto, mas um lugar de descanso. E uma coisa completamente diferente da outra. Porque descanso soa como algo temporário e não permanente.
Então a proposta das Escrituras é: você correu e cansou, eu tenho um lugar de descanso para você. Agora se levanta e corre de novo. Continue a sua corrida, não pare. E o que nós queremos aqui, o joinvilense? Ele quer ter uma casa aqui, quer ter uma casa na Barra do Sul e não fazer mais nada na vida. É ou não é? Ele quer o tal do conforto, ele quer um lugar estável. Ele quer um lugar que não ofereça riscos para ele. Mas eu tenho uma triste notícia para você, meu amigo, minha amiga. Esse lugar não existe. Esse lugar não existe. Não existe um lugar onde você não corra riscos. Não existe lugar onde você não possa perder alguma coisa. Esse lugar é inexistente. E nem no Senhor, talvez principalmente no Senhor, esse lugar é impossível. Porque a ideia é que quanto mais você se aproxima de Cristo, a ideia é que você perca mais coisas. Essa é a proposta. Quanto mais você amadurece a sua fé, mais disposto a perder você está. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais responsável pelos outros você se torna. Então não existe esse camarada que está aqui dentro e ele fala: não, mas eu quero ficar só aqui no meu cantinho, vem um domingo de noite, cara, está tudo certo, pago minhas contas em dia, estou com a minha esposa e está tudo certo, acabou. Cara, você vai pagar caro por causa disso. A proposta do Evangelho é que a gente desenvolva, e faz parte do desenvolvimento, o se responsabilizar pelo coletivo. E para eu me responsabilizar pelo coletivo, certamente eu vou perder. Certamente eu vou correr riscos. Certamente eu vou errar. Certamente eu vou cair. E isso não pode ser um medo tão grande dentro de mim que me pare. A palavra de Pedro para nós, para esse tipo de igreja é: desperta, ó tu que dormes. E esse dormes aqui é terrível. Porque é a mesma expressão de morno que é usado lá em Apocalipse. O cara, ele pode estar aqui dentro, comendo e bebendo do que está servido aqui à mesa, e não se responsabilizar por aquilo que nós estamos gerando aqui. Esse cara é um morno. Esse é o tipo de gente que o Senhor rejeita, vomita, põe para fora. Ou seja, se o Senhor põe para fora, é porque um dia ele estava dentro. Então qual que é o nosso desafio? Permanecer aquecido, próximo do fogo. Continuar honrando a presença de Deus e apesar de nós, continuarmos olhando para Cristo. Se você já caminha com o Senhor há mais de 5, 10 anos, eu tenho certeza que você tem marcas. Mas como diria Tiago, bem-vindo ao clube. Tiago chega a dizer assim, ó, que se você está passando por não só algumas, mas muitas tribulações, injustamente por amor a Jesus, cara, você é um bem-aventurado. Cristo não fugiu da cruz. Já pensou se ele foge? O que seria de mim e de você? Já pensou se no seu momento de dor, de angústia, de agonia, ele não desse o último passo que ele precisaria dar? Já pensou? E da mesma forma, resguardadas as devidas proporções, acontece da mesma forma comigo e com você. Se eu e você recuamos um passo do nosso propósito, no mínimo pessoas morrem espiritualmente. No mínimo pessoas deixam de ser assistidas por aquilo que o Senhor carrega dentro de si, que automaticamente está dentro de mim e de você. Nós perdemos o nosso senso de dependência. Nós esquecemos que nós também podemos errar e cair. E às vezes é mais arriscado cair estando parado do que estando em movimento. Porque se a estrutura se movimenta e você está parado, você cai também. Você precisa acompanhar o ritmo do coletivo. Você precisa acompanhar o ritmo, até porque não existe nenhum membro aqui que ande sozinho. Então você precisa acompanhar o ritmo do corpo de Cristo.
Você precisa se adequar e se ajustar a um corpo que já está em movimento. Então, uma das características para nós irmos encerrando, meu Deus do céu. Você está bem aí, irmão? Está tudo tranquilo com você? Está com fome? Está com fome, né? Dá tudo certo, irmão. Fica mais um pouquinho aí. Uma das características é justamente isso. Só gera filhos, pessoas adultas, maduras. Já pensou o tamanho do problema que nós temos aqui? Se tivermos uma geração de pessoas fisicamente capazes para gerar e não geram, espiritualmente capazes para gerar e não geram. Não é só necessariamente sobre cadeiras vazias nesse espaço. É sobre um povo que o Senhor está esperando para salvar, para atender, para acolher, para curar. Então não tem condições de alguém maduro, de alguém saudável, que tem o seu corpo espiritual saudável e não dar frutos, não gerar filhos. A ideia da família de Cristo é que ela cresça e se desenvolva cada vez mais. Uma das características que nós precisamos desenvolver dentro de nós, aí eu acho que talvez seja uma das mais cruéis, é a capacidade de se expor. É a capacidade que não importa quão maduro você seja, você também está suscetível à queda, você também está suscetível ao fracasso, você também está suscetível ao pecado. Não importa o quão maduro você seja, o quanto que você já caminhou com Cristo, o sucesso, a garantia da sua plenitude de propósito é a sua capacidade de expor as suas feridas, as suas podridões. A palavra fala que o orgulho precede a queda, certo? Isso não está vigente simplesmente numa fase da nossa vida. Esse texto vai nos perseguir durante toda a nossa caminhada com Cristo. Então, uma das coisas que é uma qualidade do maduro é a coragem de expor suas falhas. É uma das teclas que nós mais batemos aqui. O sucesso do meu ministério não é estar aqui em cima com a roupa de domingo à noite, com o microfone na mão. O sucesso do ministério é quando eu entro no meu carro com a minha esposa, que nós fechamos os vidros e só estamos nós, como nós nos comportamos ali dentro. O sucesso do meu ministério é como que os meus filhos me enxergam. É o quanto de Cristo que eu transbordo dentro da minha família. E para que eu consiga garantir o sucesso do que está escondido e guardado na profundeza do fundamento da minha casa, eu tenho a coragem de expor aquilo que não está alinhado com esse fundamento. O imaturo, ele é vaidoso. Ele não quer confessar, inclusive, tentações que não é nem pecado. Tá, mas o que vão pensar? O que vão achar? Poxa, mas eu já tenho um cargo. Eu já sou um líder. Eu já faço parte do Ministério do Louvor. Todas as lutas estão voltadas para mim. Poxa, mas eu sou um pastor. Eu prego na igreja. Uma das capacidades que nós não podemos perder é a capacidade de se expor. De nos lembrar que nós dependemos do Senhor. Nós não podemos perder esse senso de dependência. Uma das características do maduro talvez é esse coração aquecido, é os olhos encharcados com lágrimas, e não importa quantos anos você tem na caminhada com o Senhor, é uma obrigação nossa rever e voltar nesse lugar todos os dias. Isso é o que garante o sucesso de uma aliança. Quem que é casado há mais de 5 anos aqui? Grande maioria. O que garante o sucesso do teu casamento? 10 anos, 15 anos, 20 anos. A mesma pessoa, a mesma aliança, os mesmos filhos, os mesmos frutos. Se você olha para o seu cônjuge e você não tem mais alegria de estar perto, e você não consegue mais desfrutar da presença, da companhia dele,
Se você olha para a sua casa e a sua casa de alguma forma não é mais o seu porto seguro, o seu lugar de segurança, por favor, levante uma bandeira. Peça ajuda. Não importa em que posição você esteja, se tem algum pecado que você ainda não conseguiu vencer, por favor, se exponha. Porque o mais importante do que qualquer coisa em cima dessa plataforma é sermos reconhecidos por Deus como filhos. Aqueles que têm os meus mandamentos, esses são os que me amam. Aquele que guarda os meus mandamentos, aqueles que amam, aqueles que conseguem ainda se curvar aos meus princípios, que lutam contra a sua carne todos os dias. E irmãos, venhamos e convenhamos, continua sendo difícil. Com 5 anos de conversão, com 10 anos, com 30 anos, com 50 anos, continua sendo difícil. Mas para nós encerrarmos, quer saber qual que é a maior característica talvez de alguém maduro na fé? É depois de tanta coisa, depois de talvez você ser traído por pessoas, desonrado, humilhado, não reconhecido, ou seja lá o que for, frustrado, fracassado, é você continuar olhando para Jesus, e você continuar com seu coração desejoso, dizendo: Senhor, eu continuo te amando. Senhor, apesar de qualquer tipo de frustração, Senhor, apesar de qualquer tipo de líder que me feriu, Senhor, apesar de qualquer tipo de tropeço da minha própria caminhada, eu continuo te desejando, Senhor. Eu continuo honrando ao Senhor, eu continuo me prostrando aos seus pés, eu continuo reconhecendo que não existe nenhum lugar mais importante do que o seu coração. Esse é o nosso maior sucesso, esse é o maior sucesso de um maduro na fé. É ele perceber que o seu relacionamento com Jesus ainda continua vivo e de verdade. É reconhecer que apesar de qualquer coisa na sua trajetória, não existe nada e nem ninguém mais importante do que Jesus. Eu queria pedir que você ficasse em pé comigo.